Olá, meu nome é Anderson de Azevedo e estou aqui na coluna Advogando para tratar de um tema referente ao direito do consumidor. Vamos falar hoje sobre a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, um tema que se refere tanto à questão do direito material, substantivo, como também à questão do direito processual. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso 8º, preceitua que é direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for ele hipossuficiente ou for verossímil às suas alegações, segundo as suas regras de experiência. O que isso significa? Significa que o consumidor, pressupostamente, presumivelmente, é considerado uma parte mais fraca na relação de direito substantivo, na relação contratual. E ele assim o é porque ele é destinatário final de produtos e serviços que são colocados à sua disposição. Pois bem, quando o consumidor ele adquire bens e serviços não participando da cadeia produtiva, ele está colocado pressupostamente em uma condição de vulnerabilidade, de suscetibilidade. Isso exige que o direito, promovendo a sua condição pessoal, lhe outorgue garantias e prerrogativas para que ele, em juízo, possa alcançar a igualdade processual. Isso significa que, mesmo sendo vulnerável, suscetível do ponto de vista material, o consumidor ele precisa, ainda assim, ter igualdade processual. Por isso, o Código prevê que existem prerrogativas, condições favorecidas que vão lhe outorgar uma condição de paridade quando ele estiver na relação jurídica processual. E o Código, então, prevê diversas situações em que o consumidor vai ter uma condição de vantagem no processo. Essa condição de vantagem, ao contrário do que possa imaginar, não gera desigualdade, mas gera igualdade, porque ele ingressa na relação jurídica com maior desvantagem. O Código inicialmente já prevê no próprio inciso 8º do artigo 6º que o consumidor vai ter o direito à inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz for ele hipossuficiente ou for verossímeis as alegações que ele apresenta em juízo. São dois requisitos para que o juiz conceda a inversão do ônus da prova. O primeiro é a hipossuficiência, que é uma condição de maior suscetibilidade. O consumidor, muitas vezes, além de ser destinatário final, ele apresenta maior vulnerabilidade em razão de seus aspectos pessoais. Podemos elencar algumas dessas situações, como, por exemplo, uma idade muito avançada, uma imaturidade, o analfabetismo, o inacesso geográfico, o inacesso à informação, ou até mesmo a questão dos contratos por adesão. Contratos formados sem a participação do consumidor. Isso coloca o consumidor numa situação de maior fragilidade e, portanto, pode colocá-lo na chamada condição de hipossuficiência. Para a inversão do ônus da prova, ou a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. A verossimilhança das alegações significa um juízo de máxima probabilidade em relação à certeza daquilo que o consumidor está alegando em juízo. O que se evidencia muitas vezes por documentos, por gravações, por imagens, que o consumidor tenha no momento em que ele vai promover o ajuizamento da ação. Portanto, ou pela hipossuficiência ou pela vulnerabilidade, o consumidor pode pedir a inversão do ônus da prova, o que significa que vai ser colocada para a responsabilidade do fornecedor a demonstração daquilo que ele entende que é certo e a desconstituição da veracidade da alegação formada pelo consumidor. Esta é uma vantagem muito importante, já que os juízos sentenciais eles são baseados em provas. E se o consumidor tem a inversão do ônus da prova, essa responsabilidade, portanto, passa para o outro lado, para o lado do fornecedor. Mas a inversão do ônus da prova não é a única vantagem, a única prerrogativa diferencial que o consumidor tem na relação jurídica processual. Existem outras vantagens. Nós podemos elencar
mais algumas, como, por exemplo, o controle judicial do negócio jurídico processual. Fornecedor e consumidor podem estabelecer critérios procedimentais alterando a sequência de atos previstos no processo civil. O juiz, atento a situações que gerem uma desvantagem para o consumidor, pode intervir nessa relação e, eventualmente, modificar o negócio que foi estabelecido entre as partes. Podemos ainda citar a chamada tutela específica das relações, prevista lá no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, quando o juiz pode adotar qualquer medida que seja suficiente e necessária para atingir a finalidade prevista no ordenamento jurídico. E aqui muito importante porque as liminares acabam sendo um importante instrumento para a concretização de direitos do consumidor nesse sentido. E por último, não se esgotando aí as prerrogativas, mas neste momento de fala, por último nós poderíamos evidenciar a prerrogativa do domicílio do consumidor. O consumidor pode demandar em seu próprio domicílio. Isso é muito importante porque garante acesso à justiça. Muitas vezes o consumidor, distante do domicílio do fornecedor, poderia se sentir de alguma forma acuado para a promoção das ações judiciais que seriam, em última instância, a garantia da concretização dos seus direitos materiais. Pois o Código garante, pelo artigo 101, inciso 1, que o consumidor ele possa demandar em seu próprio domicílio. E aí é o fornecedor que deverá se organizar e se deslocar para atender e contestar a ação judicial no domicílio do consumidor, onde foi demandado. Estas 4 pequenas evidências, elas instrumentalizam o consumidor no exercício de suas prerrogativas e como forma de garantir maior igualdade e paridade processual.